Bom, meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esperamos que todos estejam bem. Para nós é um privilégio poder estar aqui mais uma vez. Hoje vamos falar sobre eleição e predestinação. É a nossa terceira aula da nossa revista. Peço que os irmãos peguem as suas Bíblias, nos acompanhem nessas matérias. Hoje estamos aqui, eu, presbítero Leandro, diácono Diego, pastor Robertson está aqui também nos bastidores, do nosso pastor presidente, pastor Valdemiro. E vamos neste momento estar orando para dar início à nossa aula de número 3. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus, que os irmãos orem conosco também. Amém? Maravilhoso Deus eterno, Pai, Senhor. Mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Senhor. Pai, eu oro para, Senhor, aprender mais a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha trabalhar em nosso coração. O Senhor venha direcionar, Senhor, a Tua palavra em nosso coração, pois a Tua palavra, o Senhor nos diz, Senhor, para crescermos na graça e no conhecimento, Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha guardar todos que estão agora nos seus lares, Senhor, ouvindo, Senhor, e vendo esse vídeo, Pai. Deus, eu que o Senhor venha dar direção, venha confortar esse momento em que passamos, Senhor. Faça segundo a Tua vontade, Senhor. Pai, que esta aula venha ser direcionada por Ti, Senhor. Faça o Teu querer, pois sabemos, Senhor, e temos a certeza que o Senhor está no controle e na direção de todas as coisas, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Faça a Tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Estou muito grato a Deus, irmãos, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, podendo estudar, podendo aprender mais da palavra do nosso Senhor, estudarmos as Escrituras que Ele deixou para nós. Glória a Deus. Então, irmãos, como falamos nas últimas aulas, estamos estudando nesse trimestre o livro de Efésios. Nas duas primeiras aulas nós falamos sobre o panorama que Paulo escreveu a carta aos Efésios, que foi escrito em Roma, na prisão, no ano entre 60 e 62 depois de Cristo. E na última aula nós vimos as bênçãos espirituais que são derramadas para aqueles que creem no Senhor Jesus, que são salvos, irmãos. Hoje, como o presbítero Leandro colocou, falaremos sobre eleição e predestinação. No nosso textual, está lá em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmãos, duas palavras nos chamam a atenção nesses dois versículos. Uma das palavras é elegeu. A palavra elegeu, eleito, vem de escolha, escolhido. Então nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Mas o que significa sermos escolhidos? Fomos escolhidos e o restante das pessoas que não foram escolhidas estão fadadas ao inferno? Fomos escolhidos em detrimento aos demais? A outra palavra que nos chama a atenção é o predestinou. O que significa a palavra predestinou? Significa determinou antes, já pré-determinado. Isso significa dizer que Deus determinou que nós seríamos salvos e parte do povo não seria salvo, iria ao inferno? De maneira alguma, meus irmãos. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vai nos ajudar a entendermos essas duas palavras. Então, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte, meus irmãos: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos serem multiplicadas. Então, nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Essa palavra presciência é uma palavra-chave para nós entendermos o termo eleitos e a predestinação, porque é como nós ouvimos, a própria Bíblia interpreta ela mesma. Então, por meio da carta de Pedro, nós conseguimos entender esses termos utilizados por Paulo. A palavra presciência, ela vem da palavra grega prognosis, que ela significa o quê? A presciência, ou seja, conhecimento anterior, conhecimento de antemão, conhecimento prévio, o conhecimento antecipado. Então nós somos eleitos pelo conhecimento que Deus já tinha de como responderíamos ao chamado dele para nós. Porque como está escrito lá em João 3,6, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo. Todo mundo Deus amou e o chamou. Todo mundo tem a oportunidade
de aceitar a Cristo, de ser salvo mediante ouvir o Evangelho. Essa é a importância de nós pregarmos o Evangelho, porque mediante a pregação do Evangelho, a palavra de Deus chega às pessoas, as pessoas têm a oportunidade de escolherem o chamado de Deus. Vamos ler, irmãos, 1 Timóteo 2 e 4, o pastor Robson vai fazer a leitura, e ele vai dizer o que Deus espera da salvação, qual é a expectativa dele quanto a isso. Amém. Capítulo 2, verso 1, diz assim: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. Então, irmãos, Deus deseja que todos sejam salvos, mas sem exceção. O chamado é para todos os homens, independentemente da classe social, independentemente dos diplomas que essa pessoa tem. Deus quer que todos, Deus chama a todos. Deus está chamando o ladrão, está chamando o assassino, o estuprador, os ditadores, Ele está chamando todos, mas nem todos aceitarão esse chamado. Lá em Apocalipse 22:17 diz o seguinte: aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Basta querermos, irmãos, que teremos a salvação em Cristo Jesus. Então, a oferta da salvação está disponível para todos aqueles que creem. Nós podemos entender aí o amor de Deus, né? Porque aqui nesse texto aula, basicamente a gente está resumindo a aula aqui nesse texto aula, porque está falando sobre a eleição, né? Que Deus nos elegeu, nós fomos escolhidos em Cristo desde a fundação do mundo, né? Então nós estamos falando aqui sobre a eleição e a predestinação. O que é eleição? A eleição é uma escolha, né? Se colocarmos um grupo de pessoas, para nós colocarmos uma pessoa, vamos fazer uma escolha, então nós somos escolhidos por Deus. E o que é uma predestinação? A predestinação é um destino que já está determinado. Então tudo já está determinado por Deus. Nós podemos entender o amor e a grandeza de Deus que Deus tem pelas nossas vidas. Então esse texto áureo, ele vem nos enfatizar, ele vem nos dar um resumo do que essa aula no dia de hoje vai nos dizer. Quando o Diego ele chegou a comentar, irmãos, é algo importante, porque ele falou que todos foram chamados, mas nem todos querem esta salvação. É interessante que, se nós perguntarmos para qualquer pessoa se ela gostaria de ir para o inferno ou para o céu, é certo que ela vai escolher ser uma pessoa salva que vai para o céu. Mas apesar de receber todas as bênçãos que nós falamos na aula passada, muitos não querem. Então é uma questão de escolha. Jesus Cristo ele chegava até os doentes e perguntava: você quer ser curado? É óbvio que o cego ele quer voltar a enxergar, o paralítico ele quer voltar a andar. Isso é uma coisa óbvia. Então eram perguntas óbvias que Jesus fazia. E na nossa vida é a mesma coisa. Todos nós gostaríamos de ser salvos, mas por incrível que pareça, muitos não querem, muitos negam esta bênção. Muitos negam esta maravilhosa salvação que veio por intermédio de uma morte vicária, onde foi a maior demonstração de amor já existente no planeta Terra, onde nós estamos vivendo. Então, realmente, de fato, é um privilégio, né? De fato, nós somos escolhidos a dedo. Nós somos escolhidos a dedo. E isso é de alegrar o nosso coração e de sermos gratos. Repito mais uma vez, como na aula passada. É questão de gratidão, né? Todos recebem essa bênção, mas infelizmente nem todos querem. Não é isso, Diego? É verdade, exatamente. Porque vem de contraste com a palavra do Senhor, quando diz: negue-se, pois, o homem a si mesmo. Nem todos nós queremos negar os nossos desejos, as nossas vontades para servir a Cristo. Não é isso? Exatamente. Tanto que lá o próprio texto áureo vai falar que nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Para sermos santos e irrepreensíveis, temos que abrir mão do eu. Exatamente. As nossas vontades, o nosso eu, o nosso ego vai ter que ser destruído.
né? Como Jesus disse a Nicodemos, né? Temos que nascer de novo, da água e do Espírito. Né? E isso só ocorre a partir do momento que nós cremos e aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A verdade prática de hoje vai nos dizer o seguinte: irmãos. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Duas palavras chamam bastante atenção nessa verdade prática, que é creriam e perseverança. O tempo verbal adotado pelo escritor aqui foi o futuro do pretérito. Esse tempo, ele indica uma ação que ocorre após algo passado, algo anterior. Ou seja, para que as pessoas crescem, para que nós nos dessemos crer, alguém tem que falar o Evangelho. E Cristo vai chamar. E essa pessoa vai aceitar esse chamado, vai crer em Cristo Jesus. E aceitando esse chamado, sendo salvo, ela precisa perseverar na fé. Porque virão tempos complicados, irmãos. Nós seremos desafiados na nossa fé. Muitas vezes seremos perseguidos na nossa própria família pela fé. Sim. Pela fé bíblica, pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que é importante, após crermos, perseverarmos na fé, né? Para que não venhamos a cair, como o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em 1 Coríntios 10, 12, que é um dos textos da leitura diária dessa semana. É interessante dizer que para se perseverar, nós temos que ter fé, né? Porque nós não conseguimos nada sem fé. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 7, a palavra do Senhor vem nos dizer: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós somos movimentados pela fé, nós somos movidos pela fé em Cristo Jesus. Exatamente. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer a leitura bíblica clássica que se encontrará em Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 12. O pastor Robson vai fazer a leitura para a gente. Amém. Versículo 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Irmãos, chama a atenção de novo no nosso textual, né, que também é o texto, começo da leitura bíblica clássica, que nós fomos eleitos então para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos predestinou para sermos filhos por adoção por Jesus Cristo, e com o propósito de louvor da sua glória, não como um propósito nosso, da glória nossa, mas sim para o propósito do louvor da glória ao seu nome, né? Que é o versículo 12. O objetivo dessa aula vai ser informar que Deus soube de antemão, né? Soube antes, por meio da sua presciência, quais pessoas iriam crer em Cristo. E essas pessoas que creriam em Cristo, elas são predestinadas a receber as bênçãos espirituais que tratamos na aula anterior. Os objetivos específicos dessa aula é esclarecer a diferença entre eleição e a predestinação, e explicar como que ocorreu a eleição divina desde a fundação do mundo, bem como constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. A introdução vai nos dizer o seguinte dessa aula: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação.
Esses vocábulos, ligados entre si, elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Mas, assim como o presbítero colocou no começo, o que é eleição? Afinal de contas, né? Quais são as condições da eleição bíblica? O que esperamos dessa nova vida que vem após sermos eleitos? Quais são os efeitos? E, por fim, qual que é o propósito da eleição? Essas perguntas nós vamos responder no decorrer da aula. Vamos ver, para sermos eleitos, nós temos que atender a uma condição. Não é uma eleição incondicional, onde eu não tenho que fazer nada. Ela é uma eleição condicional. Mas qual é essa condição para sermos salvos em Cristo Jesus? Vamos ler em Marcos 16:16. E aí, pastor Robson, abre, por favor, em João 3:36. João 3:36. Então, qual é a condição que nós precisamos atender? Qual é o requisito que Deus exige de nós para sermos salvos? Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Glória a Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém. Então, a condição para sermos salvos é crermos no Filho de Deus, crermos em Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia. Glória a Deus. Somente assim atenderemos a condição da eleição que Deus tem nos chamado. Então, E é uma dádiva, né? Uma dádiva nós podemos crer, né, no Senhor Jesus Cristo, Ele que nos escolheu e nos chamou e nos predestinou, né, para servirmos para nós. É uma dádiva crermos no Senhor Jesus Cristo, crermos na salvação, na nossa salvação. Até porque quando nós servimos o Senhor, quando nós aceitamos o nosso Senhor como nosso único e legítimo Salvador, nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Mas não temos só a certeza, nós temos que nos abandonar, como já foi dito aqui nesta noite. Temos que largar o nosso próprio eu e acreditar na grandeza e no amor do Senhor pelas nossas vidas. Porque tudo que acontece conosco e tudo que vai acontecer é pelo amor de Deus e pela graça e pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus. E somos eleitos, irmãos, segundo a presciência do Senhor. Como já mencionamos no início, somos eleitos para termos uma vida santa e irrepreensível. A palavra santa ela vem do grego ágios, que significa separado do pecado. Então, a conduta do crente remido e lavado no sangue do Senhor Jesus. Vamos ver qual que é a conduta do crente. Vamos ler Efésios 5, do 1 a 14. Por favor, pastor Robson. Efésios 5, do 1 a 14. Efésios 5, verso 1. É do 1 ao 14? Do 1 ao 14, por favor. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça, porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas,
pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com elas dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-os à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mesmo mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Forte, Glória a Deus. Porque essa é a conduta que nós devemos ter. As atitudes que nós, como crentes, não podemos praticar, nem sequer pensar, imaginar. Irmãos, essa conduta, né, que nós estamos falando aqui, irmãos, tem que ser uma conduta que chame a atenção de Deus. Não só a atenção daqueles que estão ao nosso lado, que vai dar bom testemunho de nós, que vai ver a palavra de Deus, né, que vai ver nós como uma carta de Deus para o mundo. A conduta da qual eu estou falando aqui neste momento é a mesma conduta que Noé teve, que a Bíblia vai dizer que ele andou reto em suas gerações. Ou seja, Noé fazia a vontade de Deus, a ponto de Deus ver graça em Noé, no tempo de um povo que estava todo corrompido, andando segundo as suas vontades, desgarrados, virando as costas para Deus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele viu graça em Noé, né? Em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, vai dizer assim: e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então veja só, a conduta de Noé, ela foi uma conduta tão excepcional diante de Deus, que chamou a atenção de Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, no livro de Hebreus, que pela fé Noé não salvou somente a si, mas salvou também mais 7, aqueles que estavam com ele. Ou seja, Noé por 100 anos, ele pregou a justiça. E é como eu falei, o juízo de Deus estava prestes a descer sobre a vida do ímpio, sobre a vida daquele que não acreditava, sobre a vida daquele que não deu crédito à pregação de Noé. Ou seja, Noé estava pregoando o juízo de Deus e oferecendo um escape, que era para que aquele povo entrasse dentro da arca e se salvasse. Mas o povo não quis. Veja só como isso é interessante. Nós, irmãos, nós como cristãos, nós oferecemos, não é ouro e nem prata. Nós não estamos oferecendo dinheiro. Nós estamos oferecendo algo muito mais precioso do que tudo isso que nós podemos encontrar na face da terra, que é a salvação que vem da parte de Deus. Isso é muito tremendo e nós devemos nos atentar a isso, que a salvação não é um mero falar. A salvação é algo que está muito próximo, é algo que está iminente. Se nós não usarmos da nossa fé e perseverarmos, que é isso que a lição está querendo dizer, se nós não perseverarmos como Paulo perseverou, dizendo: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Ele perseverou até o fim. Se nós não perseverarmos, irmãos, nós não vamos alcançar esta salvação maravilhosa que está nele, está em Jesus Cristo. Isso é muito tremendo, e nós devemos voltar os nossos olhos a esta salvação tão maravilhosa, que apesar de ser com condição, nós podemos ter a escolha de abraçar ou deixar de abraçar essa salvação. Isso é tremendo. E a partir do momento que aceitamos a Cristo, a nossa vida, nossos atos mudam. Então, temos que buscar a santidade, foi o que falamos aqui, Separar do pecado, o que fazíamos não fazemos mais.
E precisamos ser encontrados irrepreensíveis. Vamos ler 2 Pedro 3, 9 até o 14. Aquele texto, por favor. 2 Pedro. Glória a Deus. Pedro 3, versículos do 9 ao 14. Glória a Deus. 2 Pedro 3, do 9 ao 14. O Senhor não retarda as suas promessas, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os lamentos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém, sem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vida do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo as suas promessas, aguardamos nossos céus, a nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardar-te essas coisas, procurai que ele seja achado, imaculados e irrepreensíveis em paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, temos que ter uma vida santa, separada do pecado e irrepreensível, sem defeito, sem culpa, sem mácula, pois o dia do Senhor vem. Como nós seremos encontrados? Então, Paulo, no carta aos Efésios, ele exorta, portanto, para que nós, ao aceitarmos a Cristo, nos despoje do velho homem, renovando a nossa mente, nos revestindo de um novo homem, com uma vida pautada nas Escrituras, não uma vida influenciada pela sociedade, uma vida onde a vida do crente tem que ser pautada no Evangelho, nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Nosso pensar, as nossas decisões, o nosso agir, na nossa família, no nosso trabalho, não somente na igreja, no nosso dia a dia. Não interessa a sociedade, não interessa o meio, não interessa onde eu moro. Temos que ter a mesma conduta, pois todos nós, crentes em Cristo, cremos no mesmo Deus. E esse Deus, ele transforma, ele muda a nossa atitude, tem uma renovação no nosso pensamento. Então não podemos falar que vamos aceitar a Cristo e continuar fazendo aquilo que entendemos ser a cultura que estamos inseridos. As Escrituras são soberanas à cultura do brasileiro, à cultura do americano. As Escrituras são soberanas à cultura de quem está no Japão, na China, na Europa. A Escritura é o nosso padrão de vida. A Escritura é a nossa regra de fé e de conduta. A vida prática do crente tem que ser pautada no Evangelho. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, das regiões da Ásia Menor. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 12, ele vai dizer no versículo 1 e no 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O versículo 2 ele diz assim, irmãos: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Algumas traduções estão dizendo: não vos moldeis a este mundo. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que o cristão, ele não deve seguir o curso deste mundo. O mundo, ele vive um curso de mentira. Por quê? Hoje o que é mentira, amanhã é verdade. O que é verdade hoje, amanhã passa a ser mentira. Nós vemos a moda que muda o tempo inteiro. Ou seja, o mundo ele procura influenciar a todos. Só que essa influência não pode chegar até nós. Né? Nós não podemos viver segundo o curso desse mundo. Nós não podemos nos moldar a este mundo. Por quê? Porque nós somos santos. E como o nosso irmão Diego disse, a palavra ser separado. Ou seja, nós devemos ser
diferentes e separados do mundo. O mundo, ele vive conforme um curso. O curso do cristão, né? A influência do cristão é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a vida de Cristo. É por isso que nós somos eleitos nele. Correto? Nós somos eleitos nele, ou seja, é por ele, para ele, e é nele que nós nos espelhamos. A nossa conduta deve refletir Cristo. Paulo ele também disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo: sede um imitador de um mero homem. Ele está dizendo: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Né? Então, se nós devemos ser influenciados ou imitar algo, esse alguém que nós temos que pegar como exemplo é Cristo. É o nosso Senhor, não é isso? Exatamente. Glória a Deus. Então, o tópico eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O que discutimos é o que está apresentado nesse tópico, vamos fazer a leitura agora. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Fomos escolhidos em Jesus. Cristo, ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E qual foi a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Somos chamados para isso. As condições da eleição. A Bíblia nos ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, conforme comentamos em 1 João 3,16, 1 Timóteo 2,4,6. E torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com o prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório, nem pode cumprir sem a graça de Deus, como o presbiteriano comentou. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo, e não pelas nossas obras. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágil significa separado do pecado. O adjetivo grego amonos significa irrepreensível. Expressa algo sem defeito ou inculpável. Podemos encontrar em Filipenses 2,15. Os termos apontam para a santificação, ou seja, o mais alto padrão ético e moral de vida, para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Glória a Deus. E Ele nos elege para que tenhamos uma nova vida. E o tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, que foi o que falamos aqui, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para este novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Como o pastor Robson colocou, nós como cristãos precisamos influenciar o mundo, mas não influenciar o mundo com as ideias do mundo, com a filosofia do mundo, mas com o que Deus nos ensina nas suas escrituras. Com a postura que Cristo teve, nos deixa como exemplo. Nós devemos seguir e influenciar o mundo. A nossa conduta tem que refletir a Cristo. Nós temos que ser alunos deste mundo que está tão envolvido nas trevas. É para isso que somos chamados. E a síntese desse tópico é o seguinte, que a eleição ela ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo. E nós não temos nenhum mérito nisso. Glória a Deus. É interessante esse campo de Bato, né, que a palavra do Senhor vem dizer que Deus ele trabalha por nós, ele trabalha em nós, ele também trabalha através de nós. E aqui onde o diácono leu, né, sobre a exortação, na verdade uma correção, que o Senhor nos dá uma correção para servir, para nos ensinar. Né? E é interessante esse contexto que ele leu, que está aqui também em 1 Coríntios 6, 9, vamos ler, 1 Coríntios 6, 9, que diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Não erreis,
nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, além do Senhor nos chamar, nos escolher, Ele ainda nos exorta, nos mostrando, é dessa forma que tem que ser. É muito interessante a palavra do Senhor. Nós vamos lendo e vamos absorvendo, e o Senhor vai a cada momento nos ensinando a forma que quer ser servido, a forma que quer ser adorado. Então esse subtópico de número 4, ele vem basicamente nos confrontar referente a isso, para nos exortar, para nos ensinar a forma que não devemos agir. Glória a Deus. Irmãos, então vimos que na eleição Deus definiu uma condição, que é crermos em Jesus Cristo. Já na predestinação, Deus nos predestina, Deus nos dá um destino e as bênçãos decorrentes dela. Então, a predestinação ela vai abranger aquilo que ocorrerá com nós crentes em Jesus Cristo. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação, o termo grego, proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, conforme falamos no início da aula, predestinar significa literalmente determinar antes. Então a palavra de Deus esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. E que a predestinação ela abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por consequente, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e perseveram até o fim. Vamos ler, irmãos, Romanos 8, versículos 29 e 30. Romanos 8, versículos 29 e 30, diz o seguinte: porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também gloriou. Glória a Deus. Glória a Deus. E somos salvos e predestinados. Aí, por meio de Cristo, somos adotados. Somos herdeiros, cordeiros em Cristo Jesus. É interessante o termo que Paulo usa, adoção, que era um termo não utilizado na lei judaica. Uma palavra, uma prática que não existia no povo judeu, mas era comum para os gentios romanos e para os gentios gregos. E o que acarreta, falarmos assim, adotados? O que significa dizermos que somos adotados e cordeiros? Significa quando, é que nem de modo semelhante quando é adotada uma criança nos dias de hoje. Essa criança ela tem o direito de utilizar o nome daquele que o adotou, os seus pais agora. Tem o direito também a todos os bens, a todas as bênçãos que aquela família detém. Né? Ela será dele. E a adoção de Deus é a mesma. A partir do momento que cremos em Cristo, né, e somos feitos herdeiros, temos o direito às promessas que são feitas. Glória a Deus. Então, Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática, como falamos, não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecido entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filho. Como filho segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é merecida. Contudo, aprove ao Pai fazê-lo assim, conforme Mateus 11, 26. Nós, como vimos lá atrás, na aula do primeiro trimestre da matéria, sobre a doutrina do homem, que nós tínhamos a comunhão com o nosso Senhor. Não conversava com Deus, ele ouvia a Deus, ele tinha comunhão. E a partir do pecado, o homem perdeu essa comunhão.
Mas Deus, no seu plano, na sua misericórdia, no seu amor e na sua graça, Ele nos deu o seu Filho Jesus para morrer por nós. E por meio de Cristo somos reconciliados. Então, voltamos a ter a comunhão com o Pai antes até então perdido. E isso tem que nos alegrar todos os dias, irmãos, pois isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu essa dádiva. Entretanto, em Cristo o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem. Lembrando, conforme falamos na outra aula, somos selados pelo Espírito Santo, como propriedade do nosso Senhor. Então, o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Então, Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso, irmão, significa que passamos a ser herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, das promessas de Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para louvor e glória do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos ler Tito, capítulo 3, do 6 ao 7. Senhor, pastor, por favor. Tito 3, 6 ao 7. 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo nosso Senhor, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. A síntese desse tópico, irmãos, é que em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Glória a Deus. Só voltando um pouquinho aqui no capítulo 3, né, quando fala que Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, né? Ou seja, Deus ele formou o homem do pó da terra para estar em comunhão com ele. Mas, infelizmente, o homem pecou, o pecado rompeu essa comunhão com o Senhor. E o Senhor dá essa ênfase lá em Gênesis 1, versículo 26, que diz assim, vamos ler para dar um contexto. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Louvado seja Deus. Então Deus criou o homem sem falha, sem erro, sem pecado, né? Mas por consequência que nós sabemos quais essa comunhão entre o homem e o pecado foi travada, né? O distanciamento do homem com Deus através do pecado. Nós somos pecado. Nós vivemos uma vida pecaminosa. Hoje nós somos pecadores. Hoje a nossa falha, o nosso corpo é o pecado. Hoje nós trazemos isso para nós. Mas pelo amor e pela grandeza do Salvador Jesus Cristo, né, que morreu por nós naquela cruz, isso foi quebrado. Né? Hoje nós temos a remissão por Jesus. Hoje podemos dizer que nós somos salvos por Jesus Cristo. Né? Hoje nós temos um Consolador. Hoje nós temos um que vela por nós. Hoje nós temos aquele que nós servimos, quem nós acreditamos. Hoje, quando nós estamos na casa do Senhor e quando nos fazem aquela pergunta se queremos aceitar Jesus como nosso Salvador, às vezes nós não deparamos com a importância dessa questão. Na verdade, nós não estamos aceitando Jesus. Na verdade, Jesus está nos aceitando, né? Por amor a nós, por amor à minha vida e por amor à tua vida, ele foi morto naquela cruz. Por amor a mim e a tua vida, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi maltratado. Para que hoje, se nós pudéssemos imaginar o amor de Deus e a grandeza de Deus que Deus tem pelas nossas vidas, né, independente de todas as situações que nós estamos passando, mas por aquele amor, por esse amor, nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui neste momento hoje, por amor de Deus, independente das nossas falhas, nossos corpos é pecador, a nossa vida é pecaminosa, mas pelo amor de Jesus Cristo, Ele vem nos ensinando cada vez mais como não pecar, como não errar. E a palavra do Senhor diz: se nós errarmos, se nós pecarmos, nós temos um advogado justo e fiel. Glória a Deus. O presbiteriano falou algo muito interessante, chamou a atenção. Ele falou que o homem
ele se distanciou de Deus quando pecou. Isso é uma verdade. Porque só de fato o homem se distanciou de Deus quando pecou. Nós estamos falando de Adão. Adão, quando ele peca, né, juntamente com a sua esposa, contra Deus, a Bíblia vai dizer que Deus ele desce no mesmo lugar, no mesmo horário, que eles sempre conversavam, sempre estavam em comunhão. Só que quando Deus desce no lugar certo, no horário certo, no lugar de sempre, quem não está lá é o homem. Por quê? Porque o homem pecou e se escondeu de Deus, se afastou da comunhão de Deus, fugiu do Senhor. Se nós trouxermos para os dias de hoje, o que muito acontece hoje é o que Adão também fez. As pessoas pecam, transgridem a lei, né, da qual o Senhor nos propôs, que o Senhor nos ajudou para que nós tivéssemos uma vida em retidão com o Senhor. Muitos pecam, mas eles não têm a atitude de se arrepender, de comparecer diante de Deus para mostrar arrependimento. Antes, o que eles fazem? Se afastam de Deus, saem da igreja, perdem a comunhão com Deus. Você vê que a consequência do pecado de Adão, né, a consequência ou a mesma atitude que Adão ele teve lá no Jardim do Éden, no início de tudo, é a mesma atitude que o ser humano, o homem, ele tem hoje em dia também. Isso, incluindo, irmãos, nós estamos saindo fora do contexto da aula, isso inclui a salvação, o projeto de salvação do Senhor. Né? Nós, uma vez que nos afastamos de Deus, perdemos a comunhão com Deus, nós estamos desistindo dessa salvação. Correto? Porque se nós colocarmos que nós fomos eleitos e predestinados para esta salvação, nós estamos abrindo mão dela. A partir do momento que nós nos afastamos de Deus. Porque se é predestinação, nós poderíamos colocar a frase seguinte: fomos predestinados a ser salvos a partir do momento que nós aceitamos estar em Cristo. Então, uma vez que nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, se distanciamos de Deus, nós perdemos este direito da salvação. Então, quem se afasta de Deus é o homem. Deus ele sempre está disposto a perdoar. Não é isso? Sempre aconteceu. É porque, na verdade, nós somos escolhidos. Né? Nós somos escolhidos por Deus. Só que de contramão, tem um inimigo que quer fazer nos frustrar dessa escolha. Então, tem situações que nós deparamos com situações que a primeira coisa que vem em nossa mente é distanciar da graça. Tem muitas pessoas que plantam uma situação para se distanciar. Porque ela sabe que lá na frente ela vai parar. Então ela planta uma situação para ela se distanciar. Mas, ou seja, nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos, a palavra de Deus, nós estamos estudando isso nesta noite, que nós somos escolhidos desde a fundação do mundo. Mas de contratempo o inimigo quer tirar esse foco, de tirar do meu coração que eu sou escolhido, de tirar do seu coração que você é escolhido, de tirar do seu coração que você não pode, que você não é capaz. O inimigo tem trabalhado cada vez mais em nossas vidas. Se nós paramos para pensar, nós estamos vivendo situações constrangedoras, estamos vivendo os últimos tempos. E o maior foco do inimigo hoje é tirar a tua fé, é tirar a tua crença, é te distanciar da presença do Senhor, é colocar coisas em tua vida que você acha que não vai ter jeito mais, que não dá jeito mais. E que todas as coisas são coisas vãs, que entram no ouvido e saem no outro ouvido. Meu Deus. Mas o Senhor nos colocou aqui nesta noite, para nos aprendermos, absorvermos essa aula que está dizendo aqui. E que você também aí na sua casa, onde você estiver, que você também absorva dessa mesma forma. Que tudo que estamos falando aqui nesse dia, nesta noite, porque não sabemos a hora que você vai ver e vai ouvir este áudio. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Mas tudo que nós estamos falando aqui, que você venha absorver, que não venha ser simplesmente coisas vãs, porque infelizmente hoje as pessoas elas não acham tempo simplesmente para ver um vídeo. E quando muito se trata das coisas de Deus, as pessoas não têm tempo, não acham tempo para ler a palavra de Deus. As pessoas não acham tempo para ouvir o louvor. As pessoas não acham tempo para orar. Infelizmente, as pessoas muitas das vezes não acham tempo para assistir esse vídeo que você está assistindo agora.
Então, irmãos, você quando começou a assistir esse vídeo do início, termina esse vídeo, e tudo que foi dito aqui, todos os versículos que foi lido aqui, que os irmãos pegam as vossas Bíblias e absorvam da palavra do Senhor. Então, nós temos que ter fome, nós temos que ter sede da palavra do Senhor. Glória a Deus. Deus é importante. Sempre temos em mente, irmãos, que fomos eleitos, como o Leandro falou, fomos predestinados na presciência do nosso Senhor. Deus está chamando todos, Deus amou o mundo. Só que poucos estão escolhendo a Deus, poucos estão dispostos a abrir mão do eu, do ego. Né? Somos tentados a negar a cada dia Cristo, mas nós temos que estar fortes e perseverantes na palavra. E hoje o mundo, para aqueles que não conhecem a Deus, está pior ainda, irmãos, porque não tem nem esforço mais para afastar da verdade. Porque é tanto entretenimento, é tanta distração, é tanta filosofia do mundo, tantas preocupações de status, de ter, de querer, que o diabo nem precisa se preocupar tanto com o fim de um mundo. Porque o mundo já está perdido nas coisas que tem, o modelo de sociedade que foi criado. E é tão frágil, tão sensível isso, que nós estamos vivendo hoje, né, com o Covid-19, que é o novo coronavírus. Como a sociedade se desmantelou sobre a base dela. A base da sociedade é o quê? Eu vou trabalhar, vou ter minha casa, vou ter dinheiro, eu vou ter coisas, eu vou ter coisas, eu vou ter coisas, eu vou viajar. Esquece do eu, esquece do depois, esquece de Deus. Então Deus tem chamado tanto o mundo ao arrependimento, como também a igreja ao avivamento. Porque a igreja de Cristo também nesses dias vive uma apostasia, um afastamento do evangelho. Então é importante, irmãos, dentro dessa aula temos em mente que Deus não predestinou ninguém ao inferno. Deus não predestinou, Deus não falou, você é salvo, você não é. A prova disso, nós vamos ver agora em 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9, que diz o seguinte. 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus está chamando a todos ao arrependimento. Em Atos 17, 30, Atos 17, 30. Diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Não interessa se está no Brasil, se está em Israel, se está na Itália, na Espanha, no Canadá, aonde esteja, todos são chamados ao arrependimento. Cristo Jesus. E glória a Deus. Não tem exceção de pessoas, não tem diferença, não tem classe social, não tem quantidade de diplomas e títulos que a pessoa tem. Glória a Deus. Ele chama a todos, ele quer todos. O exemplo disso são os apóstolos. Sim. Mateus era letrado, cobrador de impostos. Pedro era um pescador. Deus chama a todos. O soberano Deus nos predestinou, não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Mas como lemos aqui, deseja que todos se arrependam e convertam dos seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação dos pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Nós escolhemos isso. Quando nós optamos por pecar, ninguém força a gente a pecar. Lógico, Satanás influencia, mas ele não força. A gente escolhe pecar. Quando a gente está fraco, quando a gente não medita na palavra, a gente não está numa vida de oração, a gente está propenso a cair. O diabo somente se aproveita disso. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a sua presciência divina. A predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, já estava estabelecido. Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência,
Ao contrário, já era o plano imutável de Deus desde sempre. Conforme está lá em 2 Tessalonicenses 2,13 e 2 Timóteo 1,9. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que achegam a Cristo não são coagidos, mas são atraídos a eles. Assim como não somos predestinados ou destinados ao inferno, também não somos destinados à salvação, a não ser que nós a escolhamos. Ela é condicional, a salvação, a condição é que nós aceitamos a Cristo como Senhor. Isso é verdade. Deus usando os seus atributos, a justiça, para todos, né? Não é porque aquele que comete pecado ele não tem direito de ser salvo, aquele que está andando em santidade ele tem direito de ser salvo. É uma questão de escolha, né? Deus ele age com justiça em ambas as áreas, independente se nós somos cristãos ou não. Tanto que se um cristão ele se apostatar da sua fé, ele perde o direito de salvação. Né? Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus justo. Assim como também o pecador ímpio, se ele se converter dos seus pecados, ele tem o direito da salvação. Né? Então, Deus, acima de todas as coisas, e assim como Ele é muito amor, né, não posso dizer essa palavra, mas assim como Ele é amor, Deus não é muito amor, Ele é amor, Ele também é justiça. E quando Deus ele pratica a justiça ou pratica o amor, Ele vai praticar em ambas as classes sociais, independente se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é pardo, enfim. Deus ele pratica o seu atributo diferente da situação, do lugar ou de pessoas, até porque Ele não faz uma acepção, né? Então, quando Ele disse que amou o mundo, Ele está dizendo que amou a todos, e Ele provou esse amor com a morte do seu Filho. Correto? Exatamente. Deus não tem prazer no ímpio que perece. Morte. Exatamente. Não tem prazer. Pelo contrário, quando um se salva, ajuda o santo. Glória a Deus. Então, irmãos, a partir desse estudo, já chegando no final da aula, na nossa conclusão, com base na exposição bíblica, dos versículos bíblicos desta aula, aprendemos que ser escolhido para a salvação não traz a salvação. Nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho do nosso Senhor. Então somos eleitos e predestinados pela presciência do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz, o sangue vertido no Calvário, para toda a humanidade, desde que o mundo é mundo. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Glória a Deus, irmãos. Mais uma vez, irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, podendo aprender mais do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Passo a palavra agora ao pastor Robson, presbiteriano, para o encerramento. Amém. Quero louvar a Deus, irmãos, pela vida de cada um, irmãos, que está nos assistindo, que vai poder desfrutar da ministração dessa aula. Quero louvar a Deus também pela vida do presbítero Leandro. Louvado seja Deus estar aqui conosco nessa primeira aula. Não vai ser a primeira, acredito que vão vir mais aulas e vão ser muito bem. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Tiago Diego, que está aqui mais uma vez, né? É um prazer, irmãos, estar com os meus irmãos, podendo engrandecer o nome do Senhor através da ministração da palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Valdemir, pastor presidente desta obra, que nos concedeu este espaço para estar engrandecendo o Senhor através da sua palavra, né? E dizer para os irmãos que estão em casa, né? Ainda tem jeito, ainda não existe um ponto final na vida de qualquer um que seja, porque esta salvação
ela é para todos, ela está presente diante de você. E qual é a atitude diante de tão grande salvação, de tão grande maravilha? É escolher vivê-la, é escolher optar uma vida em Cristo, para que você seja salvo, para que eu seja salvo, né? Para que nós todos possamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nos dar, tanto aí em terra, né, como naquele grande dia que nós vamos estar morando junto com o Senhor. Então eu quero louvar a Deus, né? O presbítero Leandro vai estar aí dando seus agradecimentos também, e foi uma honra estar com vocês que estão em casa nos assistindo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu também quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado esses vídeos, né? Hoje é o nosso terceiro vídeo. Quero agradecer também aos nossos pastores, aos nossos líderes, porque sem a autorização deles e de Deus nós não estaríamos aqui. Sabemos que a situação é difícil, sabemos que tudo é difícil, mas pela misericórdia e pela graça de Deus, por nos instruir e também poder instruir vocês. Então quero agradecer a cada um de vocês por até este momento estar juntamente conosco, todos os membros, os também que não são membros do nosso ministério, a Assembleia de Deus, o Esconderijo do Altíssimo. Quero dizer para você que Deus Ele te ama acima de todas as coisas, que você é escolhido por Deus, que nós somos escolhidos por Deus, nós somos privilegiados de ser escolhido por Deus, e Deus Ele está te ouvindo sua oração, Deus Ele nos sonda, Deus Ele nos fortalece cada vez mais. Nós precisamos de Deus a todos os momentos, porque é Ele que nos fortalece, o Senhor que nos fortalece, a presença do Senhor que nos fortalece, e a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos estar orando. Após a nossa oração, o nosso pastor Robson vai estar dando a bênção apostólica desta noite. Muito obrigado mais uma vez. Os irmãos que gostarem desse vídeo, quiserem comentar, podem comentar. Se os irmãos quiserem também dar um like, podem dar um like. Tudo que a gente fizer aqui no nosso canal vai diretamente para os irmãos. Amém? Então vamos estar orando e o pastor Robson vai estar dando a bênção apostólica. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus eterno Pai, Senhor, agradecemos a Ti por mais uma vez, Pai, por este momento de podermos estar aqui, Senhor. Pai, eu peço que o Teu povo, Senhor, nos seus lares, Senhor, venha absorver, Senhor, tudo que foi dito nesta noite. Senhor, sabemos que o Senhor está na direção de todas as coisas, Senhor. Pai, vai de encontro ao coração de cada um nesta noite. Eu creio nas Tuas promessas, Senhor, na Tua bondade. Senhor, visita o coração, visita a casa, visita a família, Senhor. Pai, que todas as vezes, Senhor, que nós deparamos com situações adversas, Pai, que todas as vezes que estivermos tristes, Senhor, amagoados, Senhor, que nós vamos saber que nós temos um advogado justo e fiel, que nós vamos saber, Senhor, que o Senhor entregou o Seu único Filho naquela cruz, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Pai, obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, pois sabemos, Senhor, que o Senhor nos ama acima de todas as coisas, Senhor, nos fortaleça, nos guarda, nos guia, Senhor, e que nós devemos ter em cada nosso coração, cada dia mais, a vontade de Te adorar, a vontade de Te glorificar, a vontade de Te exaltar. Pai, obrigado, Te agradecemos, guarda cada um, Senhor, que está recebendo esta oração, em nome do Teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça e a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as divinas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém?